Paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 58, do versículo 6 em diante. Eu vou pular uns versículos aqui. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as algemas da injustiça, que desfaças as ataduras do jugo, e que libertes os oprimidos e quebres todo o jugo? Irmãos, aqui Deus ele explica o jejum verdadeiro, que realmente agrada a Deus. Tem o jejum que não agrada a Deus. É aquele jejum que é citado aqui, em que eles faziam injustiça para os outros, para os empregados. Eles estavam jejuando a Deus, preocupados, discutindo, brigando com o trabalho que algum empregado, que alguém estava fazendo, fazendo mal feito, ou que deveria fazer melhor, ou deveria fazer mais. E esse era o jejum deles para Deus. Não era um jejum de consagração, não era um jejum de adoração a Deus, não era um jejum de santificação, de pedido de, que nem se diz assim, de arrependimento, de pano de saco, para que Deus perdoasse os pecados deles, para que Deus abençoasse eles, ou agradecendo as coisas, mas não, era um jejum assim automático, mecânico, em que eles estavam preocupados com os afazeres do dia a dia. Isso aí a gente faz também. Muitas vezes a gente faz um jejum e não está preocupado com Deus. A gente só faz o jejum e acha que basta. O resto a gente faz todas as outras coisas normais. Fala dos outros, lê piada, lê notícia, lê Facebook, né? Vê tudo aquele tipo de imagens que aparece ali na nossa frente, ali enquanto a gente está sem querer procurando um assunto, né? E aparece aqueles anúncios ali e a gente fica olhando. Tudo consagração a Deus. Deus ele quer, irmãos, que a gente se preocupe com a nossa santificação do nosso corpo. A gente sendo o templo do Espírito Santo, as nossas palavras, elas têm que ser palavras de um verdadeiro servo de Deus. Os nossos sentimentos têm que ser de verdadeiros servos de Deus. Os pensamentos também. Mas é fácil? Fácil é falar, né? Difícil é ser. Porém, irmãos, Deus ele nunca disse que a gente não tinha alternativa de vencer esse tipo de tentação, ou esse tipo de tribulação que a gente passa para conseguir se santificar. Ele disse que a gente tinha que pedir para Ele força para vencer, orar a Ele, buscar Ele de todo o coração, que aí a gente iria achar Deus. Quando a gente busca Deus de todo o coração para Deus desviar os sentimentos ruins da gente, as palavras maledicentes, os pensamentos perturbadores, Deus ele atende às nossas orações, mas a gente tem que orar de fato, de verdade, e não ir para a igreja mecanicamente. Eu tenho que ir tal horário, eu tenho que ir porque o pastor tem que ver que eu estou na igreja, eu tenho que ir porque eu tenho que cumprimentar tal irmã, e fica lá orando, repetindo as palavras e preocupado com o horário que vai terminar a oração. Isso aí tá mais para frieza espiritual, irmãos, do que para verdadeira adoração, né? Então a gente tem que se preocupar muito em ter uma verdadeira intimidade com Deus. E intimidade com Deus é falar com Deus, é respeitar, é saber, é tipo a certeza da fé. A gente está ali na casa dele e ele também está ali pela fé. Então a gente tem que estar preocupado com o que a gente faz, a maneira que a gente ora. Eu tinha gravado há pouco tempo uma palavra e eu achei que não ficou muito boa. E eu tô gravando aqui. E eu disse na outra vez que eu tinha falado a mesma palavra, que muitas vezes, irmãos, podem observar, eu já fiz isso. Às vezes o pregador tá falando algo tipo a condenação de Deus, que Deus vai condenar os pecadores e Deus vai colocar no lago de fogo, e a gente vai lá e sempre tem um ou dois que falam glória a Deus. A gente talvez não está nem prestando atenção no que está sendo pregado. A pessoa fala glória a Deus. Espontaneamente, automaticamente sai um glória a Deus. Ah, porque Deus vai te condenar. Aleluia, Jesus. Então a gente às vezes não está nem prestando atenção na pregação, mas está dando glória a Deus no automático. Deus ele não se agrada disso, irmãos. Ele se agrada que a gente realmente esteja ouvindo a palavra dele, que a gente realmente esteja procurando ouvir uma palavra de edificação, que a gente pense assim, o que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para ser um cristão melhor? Que a gente realmente esteja interessado na leitura da Bíblia, na oração, que a gente esteja presente.
irmãos, naquele momento ali, não pensando no que a família está fazendo em casa, no que tem que fazer no outro dia, na comida, nos afazeres. Esse tipo de adoração não agrada a Deus. Deus, ele faz promessas quando a gente faz as coisas segundo a vontade dele, segundo o que ele fala aqui em Isaías 58. Ele faz promessas de uma cura mais rápida, uma recuperação rápida, se caso a gente vier a ficar doente. Por a gente obedecer, por a gente ter amor ao próximo, por a gente ter amor a Deus, ele faz promessas que quando a gente orar, ele prontamente vai responder as nossas orações. São promessas de Isaías 58. Eu gostaria de deixar essa palavra porque é algo muito interessante, irmãos. A gente ouve, mas é aí que tá. Será que a gente pratica, né? Deus, ele fala, quando a gente pratica, a gente está firme na rocha. Quando a gente não pratica essa palavra que está escrita aqui, acontece algum tipo de problema e a gente reclama. Os judeus aqui estavam reclamando do porquê que Deus não estava ouvindo e respondendo o jejum deles. Por quê, né, irmãos? Porque provavelmente não estava sendo praticada a palavra, nem o amor ao próximo, né? Tá bom? Deus abençoe a todos, o Pai do Senhor Jesus.